Melhorou Ativei, agora o som? eu, Saiu eu o ativei, eco? eu ativei o mudo de todo mundo. Aí, Guilherme, você abre o seu. A gente já tem 3 minutinhos, deixa eu ver quantas pessoas. No momento, 20. Vou começar. Carla, seja bem-vinda. Carla da Defensoria Pública, gente. E eu convidei para participar hoje dessa apresentação do Guilherme. Seja bem-vinda. Gente, antes de passar a palavra para o Guilherme, eu vou ser o mais breve possível para a gente ganhar tempo. Ao final, a gente deixa aberto uns 15 minutos para pergunta, mas o que não der para ser feito pelo adiantar da hora, vocês colocam aqui no chat, todo mundo sabe, né? Ativar o chat. Vocês podem colocar no chat. O que não der para... Está dando de novo. O que não der para ele responder aqui agora, a gente... Vou ativar de novo o mudo, viu? O que não der para ele responder agora, aí ele encaminha, a gente tenta, à medida do possível, aí, encaminhar por e-mail, né, Guilherme? Então, sejam bem-vindos, né, ao segundo módulo aí online do PAR, e eu espero que vocês aproveitem o máximo, destacando que o Guilherme está debruçado no estudo aí da emenda nova, porque eu sei que nem todo mundo que integra hoje aí o grupo já pode aposentar, então acaba que essa emenda tem impacto também. A grande maioria já pode, aí está com os direitos resguardados, mas, de qualquer forma, sempre a gente está ciente aí dessas mudanças, né? Vou passar a palavra para o Guilherme. Guilherme já é figurinha fácil, né? Ele já ganhou a plaquinha do patrimônio da Coordenadoria de Pessoal e Pagamento. E vou passar a palavra para ele. Guilherme, só você ativar o seu áudio aí. Beleza. Boa tarde a todo mundo, né? Primeiro, boa tarde, a gente já foi se cumprimentando aí, mas oficialmente. E primeiro sempre agradecer, né? A chefe, a Simone, o pessoal todo da organização do PAR, né? Na confiança, né? Todo ano falar um pouquinho aqui. E hoje eu até brinquei, né? Que além do nervosismo normal que já tem, né? Que eu já tenho de falar em público, falar perto da chefe. Ainda tem a Ju, a Esther, o Beto, né? Então, mas é bom que eles vão me ajudando qualquer coisa que falar. Eu brinco, né, gente, que esse módulo do PAR, ele é o módulo menos romântico de todos, né, que é falar sobre lei, falar sobre números, falar sobre dinheiro, só que ele é o que deixa o romantismo dos outros acontecer, né, sem uma programação certa da legislação, da regra em si, dos efeitos financeiros, principalmente, pode ser que a pessoa tome uma decisão precipitada ou não pensada, né, que na maioria dos casos é irreversível. Então, vamos... começaram a falar, né, que eu vou lendo aqui, é só o roteiro, então nem sempre eu vou conseguir olhar para a câmera, vou deixar o chat aberto aqui também, só que eu já também tenho a dificuldade de acompanhar duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou tentar, às vezes pode perguntar na hora, se não der eu respondo depois. Eu também estou apanhando um pouco dessas novas tecnologias ainda, assim. Então, vamos lá. Primeiro é reforçar, né, que a aposentadoria tem que ser, começar a ser pensada, né, não só quando a pessoa está para aposentar. E isso tem que ser, na hora que a pessoa começa a vida profissional dela, ela já tem que pensar na aposentadoria. Aposentadoria não é só as regras de aposentadoria em si, não é só o benefício previdenciário, né, todo um projeto de vida que tem, que passa muito, claro, pelo benefício previdenciário, no caso, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Vou falar rapidinho um pouco assim, do histórico da Previdência, né, do nosso cenário de Previdência no Brasil, para a gente entender, né, como que a gente chegou no que está hoje, entender melhor o contexto que foi feito no passado, recentemente, até para a gente saber o que a gente pode esperar no futuro. Então, os tipos de aposentadoria, né, acho que isso é para todo mundo, mas só para a gente estruturar, né, todo mundo já sabe, são as aposentadorias voluntárias, que é a regra geral para todo mundo, né, essa aposentadoria voluntária comum, e tem as aposentadorias voluntárias especiais, mas que não se aplica no tribunal, só alguns casos muito específicos, né, mas seria especial, pessoal de segurança pública, magistério, e deficiência, insalubridade, essas coisas. E a compulsória, né, tem dois tipos de aposentadoria compulsória, que é por idade, todo mundo cansado de saber também, né, que é os 75 anos,
que é a aposentadoria por invalidez, né, que agora mudou o nome, para aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. A gente passa rapidamente nela, né, claro, não é objetivo de ninguém, é objetivo de todo mundo, é aposentadoria voluntária, mas é bom ter esses cenários também. Então, vamos lá, a aposentadoria, né, ela começou no primeiro momento, desde muito tempo, até antes da primeira reforma, que foi em 98, ela era visto realmente como quase um prêmio para o servidor público. Depois de um tempo de carreira, depois de um tempo de serviço trabalhado, ele tinha esse prêmio, entre aspas, que era a aposentadoria. E eu estou falando prêmio porque não tinha um modelo estruturado financeiramente autossustentável. As aposentadorias elas eram bancadas diretamente pelo Tesouro, pelo dinheiro do imposto mesmo, né? Na época já tinha os 3 tipos de aposentadoria, né? Idade, invalidez e a aposentadoria voluntária, para você ter ideia, na época era para o homem 35 anos e para a mulher 30 anos. E tinha também por idade. Então era tempo de serviço, nem se falava em tempo de contribuição, era tempo de serviço ou idade. A primeira alteração grande que veio foi em 98, foi a emenda 20 de 98. Até lembrar, ela veio junto com a emenda... Travou, mas voltei. Ela veio junto com a emenda 19, né? Só para ver como que as coisas se repetem ao longo do tempo. Que a emenda 19 foi a reforma administrativa e a emenda 20 é a reforma previdenciária. A gente vê atualmente a mesma coisa acontecendo, né? No âmbito federal já foi aprovado, né, no passado, a reforma da Previdência, e a administrativa está aí na sequência. Em Minas, a mesma coisa. Aprovou-se a da Previdência, ainda não a administrativa, mas elas estão andando juntas, né, teoricamente. Aí o que mudou em 98 de grande, assim, é que o sistema previdenciário passou a ser um sistema contributivo, ou seja, a partir de então é baseado na contribuição previdenciária. Quem está dentro do sistema contribui. Não contribuiu, não está dentro do sistema. Claro que isso é a grosso modo, né, mas é basicamente isso. Aí foi falado, mas antes já tinha contribuição, tinha, só que as contribuições que tinham, elas não eram destinadas a cobrir a aposentadoria em si, e sim as pensões por morte. Então, a pensão por morte já tinha esse caráter contributivo, mas a aposentadoria não. A aposentadoria era bancada pelo Tesouro, né, como nós falamos. E aí, em 98, veio essa primeira manifestação do equilíbrio financeiro do sistema mesmo. Passou a se pensar num sistema autossustentável, né? Foi uma coisa que não se conseguiu, mas pelo menos aliviou bastante. E aí, uma parte, né, para a gente entender onde está a Previdência dentro disso tudo, tem um grande ramo, né, que chama Seguridade Social, e dentro dela tem 3 sub-ramos, ou ramos mesmo, vamos colocar assim, que é a saúde, a assistência social e a previdência social. A saúde não precisa de explicação, né? É o SUS, todo o sistema de saúde. A diferença entre assistência e previdência social é que a previdência social tem muito desse caráter contributivo mesmo. Está dentro do sistema quem contribui. É para não deixar o trabalhador aqui em sentido amplo, né? Desde o empregador, né, também entra nesse caso, como autônomo, de não deixar essas pessoas, de prestar assistência para essas pessoas durante o período que elas não podem trabalhar, seja por causa da aposentadoria, seja por causa de doenças, essas coisas. E a assistência social já tem o caráter mesmo de, para falar claro assim, de justiça social, vamos colocar assim, né, sem entrar no mérito dos programas aqui, mas são as pessoas que não contribuem, pessoas que, né, vulneráveis, né? Aí entra o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, essas coisas. Aí a base para aposentadoria, então, em 98. Antes, para lembrar, o tempo de serviço ou idade, agora passou a ser os dois, tempo de contribuição mais a idade. Então, para o homem, né, passou-se a ter 60 anos de idade, 35 de contribuição, para a mulher 55 de idade e 30 de contribuição. Continua tendo aposentadoria por idade, mas não existe mais aposentadoria só por tempo de contribuição. Justamente para a pessoa ter um mínimo, né, da pessoa não aposentar muito cedo e ficar no sistema muito tempo. Os proventos continuaram sendo calculados com base na última remuneração, né, e revistos pela paridade, e lá já se pensou no incentivo para a pessoa ficar nativa, né, quem adquiriu o direito, que era a isenção da contribuição previdenciária. Então, vê que é diferente do abono de permanência. Para o servidor dará a mesma, mas tem uma diferença para o sistema, nós vamos ver no abono, que é assim, a pessoa pode aposentar, adquirir o direito, ela deixava de contribuir para a Previdência.
E é uma curiosidade que eu anotei que já lá em 98 tinha a previsão da possibilidade de instituir a Previdência Complementar e limitar aí o benefício, né, pago pelo Estado, ficaria limitado ao teto do regime geral. Só que isso só veio a ser concretizado mesmo no âmbito federal em 2012 e em Minas Gerais em 2015. Então, aí depois dessa emenda de 98 veio a emenda de 2003, a reforma de 2003, que é a emenda 41. Ela foram sempre avanço. Vou colocando aqui rapidinho só para a gente entender como que chegou até hoje, né? Manteve a base do sistema contributivo, como é até hoje, não mexeu muito nos requisitos de aposentadoria voluntária, nem na compulsória, na verdade, mas aqui teve uma discussão grande, né? Acho que todo mundo vai lembrar que começou a ter a contribuição também do aposentado. O aposentado que antes não tinha contribuição, ele passou a descontar a contribuição no sistema. E passou a ter também, no texto da Constituição, a previsão expressa do caráter solidário do regime previdenciário. Pode parecer uma palavrinha sem muito consequência, mas tem muita consequência prática, inclusive. O que significa o sistema solidário? Claro, tem toda a explicação com palavras bonitas, né? Mas, a grosso modo, é assim, a contribuição que é descontar de você não é sua, não é para uma conta individual sua na Previdência. É para ajudar a financiar todo o sistema hoje, e não criar uma poupança, um fundo futuro para que você se aposente. Então, isso explica, às vezes, né, que muita gente reclama, mas eu contribuí sobre tanto, agora estou aposentando sobre tanto. No INSS, no regime geral, teve mais reclamação, porque foram rupturas mais fortes disso, às vezes, né? De repente veio teto de 40 salários, 20 salários, agora 6 mil, e quem tinha contribuído sobre tudo continua aposentando o teto é justamente por isso, porque quando a gente contribui hoje, a gente está contribuindo para o regime ser financiado hoje, e não para uma conta nossa no futuro. E aí, fala que isso tem suas mazelas, mas faz todo um sentido dentro do conceito da seguridade social. Porque também, como isso, não só para que a gente pense, a grosso modo, né, os ativos financiam os inativos, mas isso passa por muita coisa também. Por exemplo, a pessoa que se aposenta por invalidez, dela poder ter um benefício, sendo que, se fosse uma conta individual, não seria sustentável. Uma pessoa que, às vezes, tem um salário menor, se aumentar o dele mais do que o aposentado, né? Mais do que quem está com a aposentadoria mais alta, passa por tudo isso. Mas que não é o nosso foco aqui hoje, né? Então, vamos lá. A grande alteração, para o que interessa aqui, que a emenda 41 fez, foi que a fórmula de cálculo da aposentadoria deixou de ser a última remuneração e passou a ser a média das contribuições, como é no regime geral, né? Eu brinco que isso é uma ruptura que causou mudança até de pensamento das pessoas vinculadas ao regime. Que se a pessoa passa a ter de se preocupar com planejamento de longo prazo e uma preocupação com a saúde financeira futura dela, porque futuramente, inevitavelmente, provavelmente, né, ela vai ter uma queda na renda dela quando ela aposentar. Então, ela tem que já pensar em formas de planejar, buscar outras coisas. Isso foi uma mudança cultural mesmo. Mas, claro, é que todo mundo sabe, né, para quem entrou até a emenda, que é 31 de 2 de 2003, que entrou até 31 de 2 de 2003, continua tendo a possibilidade de aposentar pela última remuneração. Aí aqui também teve a troca da isenção, que a gente falou, né? Antes que aposentava, deixava de contribuir. Agora, em 2003, mudou, passou a ser o abono de permanência, né? Que é o sonhado por todo mundo aí até hoje. Para o servidor não faz diferença nenhuma, porque a isenção ele deixa de recolher. No abono de permanência ele recolhe, mas o Estado, né, o órgão que trabalha, repõe. Então faz diferença para a Previdência, porque ele continua recebendo, continua entrando dinheiro lá. Aí tem a regra de transição, não começaram a ver a regra de transição do artigo 6º. Não vou entrar regra por regra aqui, mas vou falar das principais, né, que eu acho que é o que todo mundo ou completou ou está completando, né, que é do artigo 6º, manteve mais ou menos as mesmas coisas. Aqui é o artigo 6º da emenda 41. Idade, mulher 55, homem 60. Contribuição, mulher 30, homem 35. 20 anos de serviço público, 10 anos da carreira e 5 anos no cargo. Aí, passada essa, veio a emenda 47 de 2005. Em 2005 veio outra emenda, só que aí ela não é considerada uma reforma autônoma, assim. Ela veio, na verdade, complementar ou aperfeiçoar na emenda 41. Ela até é pequenininha, mas o que interessa para a gente aqui é que ela trouxe o que todo mundo sonha aí, que é o artigo 3º da emenda 47. Que acredito que vários aqui já completaram e outros estão próximos.
que mantém mais ou menos os mesmos requisitos, contribuição, mulher 30 anos, homem 35, serviço público aumenta 25, agora ele aumenta 5 anos cada um. Serviço público 25, carreira 15, o carro continua sendo 5 e a idade, que aquilo é 55 e 60, mas o que passa de contribuição diminui da idade. Pegando um exemplo simples, né, da mulher, né, que seria 30 anos de contribuição e 55 de idade. Quando ela fizer 31 anos de contribuição, ou seja, está sobrando um ano de contribuição para ela, diminui da idade. Se ela tiver 54, ela pode aposentar. Aí a mesma coisa, 32, 53. Por isso que o pessoal fala que a regra 85 para mulher e 95 para homem. Aí depois veio a emenda, em 2012, a emenda 70, que acrescentou, ela é uma emenda de 2 artigos, ela é uma coisa justa, bem justa até, lógica e razoável, ao meu ver, assim, né? Sem dúvida nenhuma, que é quem entrou até 2003 pode aposentar com o último salário, né? Voluntariamente. Mas se ele aposentava por invalidez, até então chamava invalidez, né? Ele caía na média. Então, foi isso. Quem entrou até 2003, se aposentar por invalidez, vai ser calculado com base na última remuneração. Isso vem em 2012, para mim é uma coisa totalmente óbvia, totalmente justa, mas que nós vamos ver para frente que acabou agora, com essa emenda. E aí, então, veio, né, de lá, chegamos em novembro de 2019. Foi quando foi aprovada a emenda 103, emenda federal, né, 103 de 2019. Ela trouxe várias alterações de estrutura e de conceito, né? Nós não vamos ficar aqui entrando em um por um, vou falar mais do que interessa para a gente. E mudanças grandes mesmo, não só de regra, mas de conceitos, de prático. O primeiro grande que eu coloquei foi: retirou o texto da Constituição e remete à lei complementar a previsão dos requisitos da aposentadoria. Na Constituição só tem na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica dos Municípios, só tem a previsão da idade. O resto vai ser previsto em lei complementar. Isso, eu falo, nessa tem várias coisas que a gente pode falar que é bom e ruim. É bom, por um lado, isso é bom porque é mais fácil você amoldar as regras à realidade que vai mudando, né? Previdenciária, coisa de longo prazo, vai mudando. Expectativa de vida, várias coisas. Agora, por outro lado, tornar mais fácil também pode ser que se faça mau uso. Então, fica nessa dúvida, assim, né? Outra alteração foi que acabou com a obrigatoriedade de que os estados e municípios sigam as regras previstas no regime federal. Antes, né, até outubro, né, de 2019, até um dia antes da emenda, a gente nem precisava preocupar muito com as emendas da Assembleia, com as reformas que as Assembleias e as câmaras faziam, porque se mudou na Constituição Federal, automaticamente todos os servidores públicos do Brasil estavam submetidos àquela regra. Agora não. Agora cada ente federado tem autonomia para colocar as suas regras. Não é 100% aberto, mas é bem aberto. Então, assim, é bom e ruim também. É bom por quê? Porque, teoricamente, assim, cada ente pode colocar as regras de acordo com a sua própria realidade. Isso é excelente, né? Até mais num país gigante igual o Brasil. Só que, por outro lado, também cria a meu ver, né? Cria uma caixa de Pandora, cada um fazendo sua regra, será que ele vai fazer a regra de uma forma boa ou não? Cria-se uma coisa boa, mas que cria um risco, né? Agora, uma coisa boa, essa é boa, sem dúvida não tem lado ruim nela, que concretizou a concessão de algumas aposentadorias especiais. Exemplo, o servidor com deficiência. Desde sempre tem lá na Constituição que ele ia ter direito a uma aposentadoria diferenciada. Só que não tinha os requisitos, né? Precisava de uma lei para concretizar aquilo. E essa lei nunca foi feita. Então, as pessoas tinham que entrar na justiça. Isso, às vezes, chegava lá no Supremo, entrava no Supremo, aí o Supremo, sim, já tinha até, em alguns casos, já tinha a própria súmula do Supremo, em outros casos não, que mandava aplicar a lei do regime geral, aplicada ao trabalhador da iniciativa privada. Aí, o que a Constituição agora fez? A federal e a estadual também, né, falou que foi concretizado isso, veio falar isso mesmo. Tem que ter uma lei específica, enquanto não tiver, aplica a federal. É uma coisa que... essa foi só boa, não tem parte ruim nisso, porque agora as pessoas que tinham que entrar na justiça ficavam naquela dúvida, né? E mesmo se entra na justiça, pode, fica instável, né?
Agora já tem previsão expressa lá. Outra coisa é a previdência complementar. Nós vamos falar dela mais para frente um pouco também. Mas que até final do ano passado era uma faculdade do ente instituir ou não a previdência complementar. Agora passou a ser obrigatório. Quem não tem previdência complementar, quem tem regime próprio e não tem previdência complementar, tem um prazo de 2 anos para criar. E aí dentro da previdência tiveram também algumas, da previdência complementar, tiveram algumas alterações. É que antes somente uma entidade fechada de previdência complementar que podia administrar. Uma entidade fechada é aquela que não é qualquer um que pode entrar, só quem está naquela situação específica. Exemplo, a Previcon, nós. A Previcon, só quem é servidor público de Minas Gerais que pode participar da Previcon, ou podia até então. Agora pode ser uma entidade fechada ou aberta. Ou seja, qualquer empresa privada ou os entes públicos que tenham previdência, que tenham essa atividade fim, podem administrar a previdência complementar dos entes. É a mesma coisa, é ruim e bom ao mesmo tempo. A gente já fica pensando assim, não, agora qualquer um vai poder vir administrar. Parece que entregar na mão do privado, às vezes alguma coisa que deveria ser pública, mas ao mesmo tempo você fica pensando no município pequeno. Será que valeria a pena ele ter que criar toda uma estrutura, provavelmente sem o conhecimento adequado para administrar? Então, é coisa que pode ser bom e ruim, nós vamos ver ao longo do tempo. E aí, para registrar, como nós já falamos, que Minas não precisa se adequar, porque já tem a Previdência Complementar desde fevereiro de 2015. Mas nós vamos falar para ela na frente. E outra coisa que a emenda fez é que vedou a criação de novos regimes próprios. Ou seja, quem tem, quem não tem, não pode criar mais. Minas tem, como todo mundo sabe. E aí trouxe também alterações às regras e requisitos de aposentadoria, que todo mundo quer saber aqui. Então, nós vamos entrar nessa parte que agora interessa a cada um individualmente. Primeiro foi só essa parte histórica para chatear o dia de vocês um pouco e para ter que ficar me aguentando. E vamos entrar agora. As regras igual a gente já falou, a regra da emenda 103, ao contrário das emendas anteriores, não vale para os estados e municípios, a maioria delas. Então, obviamente, nem para a gente. Dependia do estado de Minas Gerais legislar nesse assunto. E aí fez esse ano, recentemente, no dia 15, saiu a emenda por coincidência, federal é 103 de 2009 e a nossa é 104 de 2020. E também junto à lei complementar 156 de 2020, que os dois juntos formam o bloco da reforma da Previdência. Porque tem a parte que é constitucional, a parte que não é os dois juntos. E aí é bom aqui, às vezes as pessoas perguntam, e a reforma administrativa? Saiu do Executivo junto, chegou na Assembleia junto, a reforma da Previdência, reforma administrativa. Para ficar claro, reforma administrativa é o que não é Previdência, é o que mexe em direitos, que é os direitos funcionais, adicional por tempo de serviço, férias-prêmio, adicional desempenho, essas coisas. A Previdência desmembrou as duas coisas, os dois assuntos, passou primeiro a reforma da Previdência, até porque isso tinha um prazo, tinha consequência se não fosse aprovado, e deixou para um segundo momento a análise da reforma administrativa. Ainda não tem um prazo previsto ou concreto assim, mas, claro, é bom a gente sempre acompanhar, com certeza. Então, vamos lá, nossa emenda 104 de 2020 e a lei complementar 156 de 2020, ambas estaduais. Antes de entrar nas regras, vale dizer que a emenda e a lei promoveram também algumas mudanças estruturais, mas que, na verdade, acho que para o par aqui é mais curiosidade, que é, por exemplo, extinguiu o FUFIP, criou um novo fundo, e outras coisas pontuais, mas nós vamos entrar aqui mais nas regras mesmo, que é o que interessa para a gente. Então, vamos lá, a partir da vigência da emenda, que foi dia 15 de setembro de 2020, as regras anteriores, todas, artigo 6º da emenda 41, vou falar as principais, o artigo 6º da 41 e o artigo 3º da 47, estão revogadas para Minas Gerais a partir dali. Só que, obviamente, aí vem o que todo mundo estava com medo, mas eu falo que não faria sentido nem jurídico nem lógico, era mexer no direito adquirido. Então, está lá expressamente resguardado no artigo, até anotei ele aqui para vocês, 144, quem completou as regras até 15 de setembro de 2020 pode ficar totalmente tranquilo.
está totalmente assegurado o direito adquirido, que é o direito em si, a fórmula de cálculo do benefício, que é com base na última remuneração, e a paridade. Está tudo expressamente resguardado na emenda, e eu falo que nem precisava, mas está. E quando eu falo que não faria sentido mexer nisso, juridicamente, a meu ver, nem poderia. E, na prática também, eu falo assim, eles querem que as pessoas trabalhem mais. Se põe uma coisa dessa lá, as pessoas vão começar a aposentar e não ficar. Mas está lá totalmente, então pode ficar tranquilo. Aí também, então, assim, eu não vou entrar muito nessas regras em si que foram revogadas, porque não faz sentido mais, já que elas estão revogadas. Mas para você saber se tem o direito ou não, pede para a gente a contagem, se você ainda não tem, né? Mas eu acredito que a maioria já tem, pede a contagem e vê lá a data que você ia adquirir com base nessas regras. Se foi até 15 de setembro de 2020, você está totalmente assegurado. Se não foi, aí sim você vai cair nas regras de transição. Inclusive, falar das contagens, vocês já podem ir pedindo, até já tem uma quantidade considerável de pedidos para a gente, é só entrar no CRS, aí vai ter lá diretoria de gestão de pessoas, coordenadoria de pessoal e pagamento, e pedir. Antes a gente, era quase de imediato, né, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, já disponibilizava a contagem. Agora, com a emenda, né, a gente está mexendo nas regras, então ainda não está pronto. A previsão é que esteja daqui uns 2, 3 semanas, mais ou menos, que entregue para teste. Era até um módulo dentro do sistema que era muito bem estruturado, a gente consegue fazer muita coisa sem precisar de intervenção, só que como a gente vê, foram criados critérios novos, e não a gente consegue mexer na quantidade de critérios. Agora, os critérios novos realmente a gente precisa de desenvolver no sistema mesmo e fazer teste, né, para não sair informação errada. Mas já podem ir pedindo, e assim que for possível, a gente libera a contagem para todo mundo. Então, falar um pouco da regra permanente que veio agora na emenda 103. Acredito que não seja o foco da maioria aqui, e sim as regras de transição, mas acho que é importante conhecer, até porque ela é parâmetro para as outras, né? Então, é igual nós falamos, só a idade que... Então, nosso foco agora é o artigo 36 da Constituição Estadual, e não mais a Constituição Federal. A gente, quando vai falar de aposentadoria em Minas, esquece a Constituição Federal, agora vai na Constituição Estadual. Porque antes um era cópia do outro, agora tem diferença. O artigo 36 da Constituição Estadual, ele só, como nós falamos, ele só estabelece lá a idade, que é 62 anos para mulher e 65 para homem. Mas, como falamos, não desespera, essa é a regra geral, que provavelmente não vai pegar a maioria aqui. E aí o artigo 145 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, falava que enquanto não tivesse a lei, ele previa os requisitos lá. Só que essa lei veio uma semana depois, né, no dia 23, veio a lei complementar 156, que coincidentemente, né, são os mesmos requisitos lá, né? Então, idade, mulher 62, homem 65. 25 anos de contribuição para os dois, para homem e para mulher, 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Então, fala assim, não, o tempo de contribuição caiu bastante, né? Antes era 30, 35, agora caiu para 25. Mas ele deve ser lido junto com a regra de cálculo dos proventos, que agora também é um pouco diferente. Antes era proporcional ao tempo de contribuição. Vamos supor, mulher que era 30 anos, ela tem 20, vai ser 20 sobre 30, tem 21, vai ser 21 sobre 30, e assim. Agora não, a pessoa vai ser pela média, 80% da média, igual era antes, calculado com 80% das maiores contribuições. Eu nem vou entrar muito nessa regra de cálculo, porque não vai mais confundir a cabeça aqui. Mas o que faz? Pega 60% desse valor, e o que passar de 20 anos vai acrescendo 2% a cada ano que passar de 20. Por isso que fala, então, para a pessoa aposentar com 100% da média, ela vai ter que trabalhar 40 anos, que são os 20 que garantem 60%, aí como falta 40 e a 2% ao ano, vai dar 20 por ano. Então, na prática, a pessoa vai ter que trabalhar 40 anos para aposentar com 100% da média, e não tem a paridade, isso desde 2003, né? Que aí é de acordo, revisão específica. E uma curiosidade também é que acabou aquela aposentadoria que era só por idade. Antes, assim, independente do tempo de contribuição, né? O homem poderia aposentar aos 65 anos, a mulher aos 60. Proporcional ao tempo de contribuição. Agora, não tem essa possibilidade mais. Faz sentido, considerando a regra de cima aí. Então, agora vamos entrar no que você estava esperando mesmo, que são as regras de transição.
elas estão no artigo 146, 147 do ADCT, mas eu vou inverter, eu vou começar pelo 147, que eu acho que ele é um pouco mais fácil de explicar. Então, vamos apelidar ele aí da regra do pedágio. Tá? O primeiro requisito é ter ingressado até a data da emenda, que é 15 de setembro de 2020. Aí vocês vão ver que os requisitos são bem parecidos com o que já tinha antes, né? Faz sentido ser uma regra de transição. Mulher, 55 anos, homem, 60 anos de idade. Contribuição, mulher, 30 anos, homem, 35. Isso já é o que era. Assim. 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, até aí tranquilo, né, de entender. E veio o pedágio, que é 50% do tempo que faltava para a pessoa completar o tempo de contribuição. Na proposta original era 100%, na Assembleia foi reduzido para 50%. Então, o que isso significa? Vamos pegar um exemplo que a pessoa já tem tudo, falta só o tempo de contribuição dela. Vamos supor, a mulher que já tem mais de 55 anos de idade, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e tem 29 anos. No dia 15 de setembro de 2020, ela tinha 29 anos de contribuição, exatos. Então, faltava um ano para ela completar, ela vai ter o pedágio de mais 50%, 6 meses. Então, ela vai, em um ano ela completa os 30 anos, depois tem mais 6 meses ela completa o pedágio. Acho que todo mundo já está mais ou menos familiarizado com essa regra, porque já existia outras regras de transição. E aí, completou. Então, aqui, né, isso é uma coisa que eu falo, que vai dar talvez uma surpresa nas pessoas aí, é que essa regra vai adiantar o direito de aposentadoria de muita gente, por 2 motivos. Um é que, em relação ao artigo 3º da 47, ela diminuiu o tempo de serviço público que precisa, em relação ao artigo 6º também. Lá era 20 ou 25 anos. Aqui são 10. Então, tem gente que entrou no serviço público, já vinha trabalhando, entrou no serviço público mais tarde. Tem gente, assim, pelas contagens, a gente vê que tem gente que o último requisito que é completar, já tem os outros todos completados, e está esperando só o tempo de serviço público, dá 20 anos ou 25 anos. Aqui acabou. Então, a pessoa já vai poder aposentar antes. E outra coisa que vai adiantar o de muita gente, não, esse não está à frente que nós vamos falar, mas, não, é aqui mesmo, da redução do requisito de idade, desculpa, me confundi aqui, mas é o que vai adiantar o de muita gente. Todo mundo está familiarizado, né, com a regra do artigo 3º da 47, que é justamente o de... A regra do 85 e 95 que nós falamos, que o que passa de contribuição diminui da idade. Só que lá no artigo 3º da 47, isso só podia ser feito com números inteiros. Como assim? Só com anos inteiros. Então, um exemplo. Lá, a mulher ela tinha 54 anos e 6 meses de idade e 30 anos e 6 meses de contribuição. Então, a gente desprezava tudo que é fração, ela ia ter, nesse caso, né, 30 de contribuição e 54 de idade. A soma dava 84, ela não podia aposentar ainda. Só quando aí nesse caso, nesse exemplo, ela fizesse 55 ou 31 de contribuição inteiros. Agora, a contagem é dia a dia. Assim, um dia de contribuição passar diminui um dia da idade. Então, nesse exemplo que nós demos, a mulher, né, tem 30 anos e 6 meses de contribuição, 54 anos e 6 meses de idade, soma os dois, deu 85, ela já pode aposentar. Então, vai adiantar o direito de muita gente aí. Até já vi que a Leila bateu palma aí, porque é o caso dela. Aí, o cálculo dos proventos. Continua a mesma coisa. Quem entrou até 2003, que é quem, pelas regras antigas, poderia, ou pelo menos tinha expectativa, né, de vir a poder aposentar com base no último salário, continua podendo. Entrou até 2003, completou essas regras aqui, último salário e paridade. Quem entrou depois, aí a média também igual é. Então, no cálculo de proventos, manteve a realidade que já existia. Quem entrou até 2003 continua tendo último salário e paridade. Quem entrou depois de 2003, que já não tinha nem expectativa disso, continuou sem ter. Então, a regra 2, que é do artigo 146, ela começa tranquila também, depois que ela vai bagunçando a cabeça. Aí, folha em branco de novo, né? Vamos lá. Primeiro requisito, tem ingressado até a data da emenda, né, que é 15 de setembro de 2020. Na prática, todos nós, né? No tribunal não teve ninguém que entrou depois. Idade, mulher 55 e homem 61. Tempo de contribuição, mulher 30 e homem 35.
serviço público 10 anos e 5 anos no cargo, e aí é um requisito que a gente está chamando das regras dos pontos, que é somar a idade e o tempo de contribuição. Da mulher tem que dar 86 pontos, desculpa, e do homem 97. Por que ela começa a ficar chatinha daqui para frente? Porque em janeiro de 2022, o requisito de idade vai aumentar. A mulher vai ser 56 anos e o homem 62. Isso só vai acontecer uma vez, só em janeiro de 2022. Daí para frente vai ser sempre assim. Mulher 56 anos e homem 62. Mas a partir de janeiro de 2021, essa quantidade de pontos nós vimos, 86 pontos para mulher, 97 pontos para homem, ela aumenta 1 ponto a cada 1 ano e 3 meses, até atingir o limite de mulher 100 pontos, homem 105 pontos. Então, fala assim, isso para fazer essa conta, né? Claro que tudo vai ser feito por sistema e tudo, mas se a pessoa quiser conferir ali, talvez dê um nó na cabeça. Mas então, janeiro de 2021 entrou, né? Os pontos atuais é 86 e 97. 1 ano e 3 meses depois vai virar 87 e 98. 1 ano e 3 meses depois, 88 e 99. E assim vai até mulher chegar em 100 pontos e homem chegar em 105 pontos. Mas, claro, assim, em algum momento, você chegou, completou os requisitos, congelou, parou, né? Para aquela pessoa, parou. Ela adquiriu o direito ali. Parou. E aí tem aquela mesma regra da idade, né? Que a idade que quem entrou até 16, acho que eu esqueci, não estou lembrando se eu falei isso no outro, que é muito importante na regra anterior, que esse negócio da idade, o que passa de contribuição diminuiu da idade, só aplica a quem entrou até 16 de dezembro de 1998. Isso faz sentido, por quê? Porque a regra análoga, né, que ela foi inspirada, que tem nisso, é na emenda 47 de 2005, que só previa isso para quem entrou até 16 de dezembro de 98. Então, continua a mesma coisa. Quem tinha a expectativa dessa regra, que o passar de contribuição diminui da idade, vai continuar tendo. Quem já não tinha nem expectativa disso, continua não tendo. E quem tem, como nós falamos, é melhor, porque agora é dia a dia e não ano a ano. Até brinquei, né, que antes era aqueles relógios travados que vai assim, agora é uma coisa mais contínua. E o cálculo da aposentadoria continua a mesma coisa do anterior. Quem entrou até 2003 vai ter o direito. Quem entrou depois, não. Só que aí tem um detalhe. Fala que essa regra é cheia de regras dentro dela. Que tem um detalhe. Quem entrou até 2003 pode aposentar com o último salário e paridade. Desde que, se for mulher, tenha 60 anos. Se for homem, tenha 65. Então, assim, essa regra ela ficou muito mais rígida, vamos colocar assim, com certeza. Mas, quando as coisas que eu li, as simulações que a gente faz, a gente vê assim, que quem está próximo da aposentadoria nem vai precisar preocupar com essa regra, porque vai cair na do pedágio. A do pedágio vai ser interessante para essa pessoa. Essa regra aqui é mais quem está com a aposentadoria a médio e longo prazo. Então, acho que a maioria das pessoas aqui ou já tem ou vai ter próximo, provavelmente o artigo 147, que é o do pedágio, que vai ser mais interessante. Então, vamos falar um pouco da previdência complementar, embora possa parecer que para a maioria aqui não tem interesse, as coisas recentes talvez sim, talvez para algumas pessoas tenham mais. Então, vamos lá. Primeiro falar o que é a previdência complementar, que tinha lá desde 98 e aqui em Minas Gerais foi instalado em 2015, né? Em fevereiro de 2015. Foi na Lei Complementar 132 de 2014, ela é de 2014, ela que autorizou ter, mas só foi concretizado mesmo em fevereiro de 2015. Desde então, o que acontece? Quem entrou dali para frente, quem entrou no serviço público dali para frente, no caso do tribunal, só o pessoal que foi aprovado, que entrou por causa do último concurso, né? E mesmo assim nem todos, porque quem já vinha do serviço público antes está na regra antiga. Essas pessoas têm a aposentadoria limitada ao teto do regime geral, que atualmente é R$ 6.101,06. Mas, em contrapartida, lógico, a contribuição dela também está limitada a isso. Então, vamos supor, a pessoa ganha 15 mil, pegar 16 para ficar fácil o exemplo, né? Vamos supor que a pessoa ganha 16.101,06.
no regime antigo, né, 11%, né, nós vamos até chegar que não vai deixar de ser 11%, mas 11% sobre tudo, sobre os 16 mil, vai dar mais ou menos R$ 1.760. Quem entrou depois, né, o pessoal do concurso novo, eles vão contribuir uns 11% sobre os 6.101,06, então vai dar 600 e poucos reais. Acima disso, ele pode optar ou não, é a escolha dele, e por regime de previdência complementar, que no estado é a Previcom. Como que funciona? Tem lá faixas de alíquota que a pessoa escolhe, acho que mínimo é 3,5%, máximo é 15%. Ela escolhe qual que ela quer. Aí o que passou, né, de 6.101,06 vai ser aquela alíquota que ela escolheu ali. Sendo que se ela escolher até 7,5%, então vamos pôr nesse exemplo nosso, né? A pessoa ganha 16.101,06, o que está sobrando são 10 mil. Ela escolheu 7,5%, que é que a maioria faz, porque vocês vão entender por quê. Escolheu 7,5%, vai dar R$ 750. Até 7,5%, a gente desconta, repassa para a Previcom. Até 7,5%, o tribunal também coloca o mesmo valor que é descontado do servidor. Ou seja, nesse exemplo, estava entrando para ir lá, e aí é uma previdência privada, complementar, que segue todas as regras de uma previdência privada. Assim, o CNPJ, é tudo diferente, esquece a previdência nossa, basicamente igual uma previdência dos bancos privados, né, até dos bancos públicos, não tem nada a ver com o regime próprio. Então, descontou 750 dela, vai entrar os 750 dela, mais 750 do tribunal, ou seja, vai entrar 1.500, e aí vai para uma conta individual dela, que vai render, tudo igual a previdência privada, as previdências de mercado que tem, né? E aí, qual que foi a grande diferença que veio agora, né, desde semana passada? Antes era isso, quem entrou até fevereiro de 2015 está no ativo, não podia, obrigatoriamente está no ativo. Entrou dali para frente, está no novo, obrigatoriamente. Continua sendo assim para quem entra. Para quem entra, continua sendo, ele está automaticamente limitado ao teto e pode aderir ou não à previdência complementar. Mas, desde a lei da semana passada, né, a lei 156, quem está no regime antigo, ou seja, que não está limitado ao teto do regime geral, pode optar para migrar para o plano novo. E aí, isso é fazer conta mesmo. Isso não, para falar se vai valer a pena ou não para cada um, é conta. Só que, principalmente o pessoal que entrou até 2003, que vai aposentar com a última remuneração, assim, tem que fazer conta mesmo, porque eu acho pouco provável que seja atrativo isso, que seja vantajoso migrar. Para quem entrou depois de 2003, quase certamente vai ser vantajoso. Mas aí, de qualquer forma, né, o Executivo tem 180 dias, contrato semana passada, para apresentar uma regulamentação, porque aí a pessoa está desde sempre, né, contribuindo sobre o que passa lá sobre tudo, né, não só limitado ao teto do regime geral. Como nós vimos, não é obrigado a devolver esse dinheiro para ele. Só que como eles estão querendo que as pessoas migrem para o novo, e no federal foi a mesma coisa, o Executivo tem 180 dias para propor, né, uma forma de compensação dessas pessoas. Aí até na semana passada, né, na palestra do pessoal da Previcom, eles falaram que ainda está em aberto, como que vai ser, pode ser um benefício especial, né, a pessoa vai ter um benefício diferenciado, pode ser às vezes alguma forma de devolver parcialmente, ali, parceladamente, isso tudo assim tem que esperar, não tem como saber, o pessoal da Fazenda e da CEPLAC que está estudando isso, tem 180 dias para apresentar. E aí com isso, eu acho que principalmente quem entrou até 2003, não tem opção antes de conhecer o que vai ser isso. E uma coisa, até o nosso representante, na Previcom, cada patrocinador, que são os órgãos do Estado, tem representante lá, até passar a ser 2. Né? O nosso é o Eduardo Chaves, né, da Diretoria de Finanças. Ele até fala que vale a pena conhecer, até como investimento mesmo, porque qualquer servidor pode ir lá investir, só não vai ter a contrapartida do Estado, que é o grande diferencial, é a contrapartida do tribunal, mas mesmo não tem, às vezes vale entrar no site ou mesmo ligar para lá para ver as formas de investimento, que eles vão saber falar muito melhor que eu. Eu não tenho conhecimento para falar. E aí, então é isso, quem está no regime antigo vai ter o prazo, acho que eu não falei o prazo, tem um prazo de 2 anos para migrar para o regime novo.
Até no federal isso foi adiado algumas vezes, a gente ainda não sabe. Então, isso, a princípio, a gente tem até 2022 para migrar de plano. Aí falar rapidamente, né? É uma que a gente não pensa em ter nunca, mas é bom saber dela, que a aposentadoria antes era por invalidez, agora é por incapacidade permanente. Uma coisa que veio foi aí um avanço, essa troca de nome, né? Foi um avanço linguístico, que eles falam, né? Porque é muito mais humano, né? Você falar incapacidade para o trabalho do que invalidez, né? A pessoa está inválida. Uma coisa que veio nessa emenda agora coisas práticas, né? Que veio na reforma, é que a aposentadoria por incapacidade ela é necessariamente precedida por uma avaliação da possibilidade de readaptação da pessoa, ou seja, que seja readaptação em outro cargo mesmo, dela poder, às vezes ela ficou, né, a deficiência dela, a limitação dela, limita de exercer o cargo que ela está, mas não outro. Aí tem todos os requisitos lá, né, tem que ter a mesma escolaridade, mesma coisa, mas isso é obrigatório agora fazer essa análise. Uma coisa que já tinha, né, que antes de efetivamente aposentar, a pessoa pode ficar de licença por um prazo máximo de 24 meses. Chegou em 24 meses de licença da pessoa, aí é o que a gente fala que a aposentadoria, né, por invalidez, por incapacidade, não necessariamente é para alguém que já está definitivamente naquela situação. Passou 24 meses, automaticamente é obrigatório, né, a junta médica do tribunal avalia aquela pessoa se ela vai voltar a trabalhar ou não. Não podendo, ela vai ser aposentada por incapacidade. Só que, ao contrário da aposentadoria voluntária, a aposentadoria por incapacidade ela é reversível. Então, a pessoa aposentou por um motivo X, né, de saúde, claro. Ao longo dos anos, ela melhorou, por motivo que for. Ela voltou a estar apta ao trabalho, ela pode voltar ao trabalho, sim. Ao contrário da aposentadoria voluntária nossa, que é até uma coisa que as pessoas perguntam, né? Se entrou com pedido de aposentadoria, eu posso desistir? Você pode. Até sair publicado o ato de aposentadoria. Então, eu entrei, pedi aposentadoria a partir de hoje, aí o processo está rolando. Aí ainda não foi publicado, eu desisti. Posso desistir? Pode. Agora publicou o ato, acabou. Não tem como voltar mais, não. Há uma coisa da aposentadoria e validez, de capacidade, né, que eu falei brevemente lá atrás, que, a meu ver, foi um retrocesso gigantesco, que foi a emenda 70, essa que falou que entrou até 2003. Caso viesse aposentar por incapacidade e aposentar com a última remuneração, isso acabou pela emenda nova. Se a pessoa aposentar por incapacidade, independente de quando ela entrou no serviço público, vai ser pela média. Tem a previsão lá que a pessoa que pode ser pelo último salário se ela já tiver completado as regras da aposentadoria voluntária que dê direito a ela ao último salário. Isso, para mim, não nos cabe entrar aqui, mas foi para mim um retrocesso gigantesco, assim, de como... enfim. Agora, uma outra coisa que todo mundo quer saber, já passando para a parte mais prática, né, dos efeitos financeiros, assim, é a nossa contribuição previdenciária, como é que ela vai ficar. Bem, ela foi alterada aí, né, como todo mundo deve ter visto, ouvido falar, ela foi alterada pela Lei Complementar 156. Atualmente, né, a gente tem uma alíquota fixa de 11%, e agora vai ser progressivo, de 11% a 16%, dependendo da faixa de salário. Não vou ficar entrando faixa por faixa, número por número aqui, mas é só se colocar na internet, ou pede que eu mando, mas vai variar de 11% a 16%. A gente fez a simulação no tribunal, a média do tribunal vai ficar mais ou menos 15,3%. Quem está mais avançado na carreira, né, que eu acredito que a maioria das pessoas aqui, vai ficar mais ou menos 15,5%. Então, vai sair de 11% para 15,5%. O que faz com que o abono de permanência também agora passe a ter uma representatividade maior financeira, né? Curiosidade também, depois, só jogar no Google, põe Assembleia de Minas, calculadora de contribuições, fizeram uma calculadora que você joga o seu salário lá e já te mostra o valor automático. Aí, ó, a Leila até já mandou aí. E ela é bem confiável, joguei uns números lá, já imaginava que seria confiável, né, mas é totalmente. E aí, quanto que ela passa a valer? Né?
assim, a lei já está em vigor, tudo da lei está em vigor, da Lei Complementar 156, menos essa parte que é o artigo 28. Ele alterou o artigo 28 da Lei 64. Menos essa parte. Por quê? Porque como a contribuição previdenciária é um tributo, você não pode mudar o tributo e cobrar no dia seguinte. No caso da contribuição previdenciária, você tem que esperar 90 dias. Então, assim, se a lei é do dia 23, né, de setembro, ela só passa a valer no final de dezembro. Então, a gente ainda tem esse prazo aí com a contribuição de 11%, mas dali para frente começa essa contribuição maior de 11% a 16%. E a contribuição do aposentado. Outra coisa também, o pessoal fala, a alíquota do aposentado é menor. Na verdade, a alíquota do aposentado é a mesma. Isso aí é uma coisa que a gente, às vezes, faz confusão. Que é a alíquota e a base de cálculo. A alíquota do aposentado é exatamente a mesma. Era 11% antes, vai passar para ser progressiva na mesma tabela do ativo. O que muda é a base de cálculo, a remuneração de contribuição dele. O que é do aposentado, né? Até então, até hoje, vamos colocar assim, né? A do aposentado é o que passa do teto do regime geral. Ou seja, o regime geral é 6.101,6, o do aposentado até 6.101,6 ele não contribui, só com o que passar disso. Era assim, vai alterar. Essa faixa isenta vai abaixar para 3 salários mínimos. Ou seja, vai sair de 6.101 para 3.135, se eu não me engano. Então, vai quase metade ali, mais ou menos, do aposentado. Oi? Tem até a previsão de que, assim, a regra geral é que seja também o teto, continue igual hoje, seja o teto regime geral. Só que lá também fala que quando tiver déficit no regime, pode ser abaixado para 3 salários mínimos. E como a gente, nem sei se algum dia teve superávit aí, eles já aprovaram a lei com os 3 salários mínimos. Então vai começar a ser assim para aposentado também. Da aposentado, além da alíquota aumentar com base na progressividade, vai aumentar também a base de cálculo dele. E aí tem não sei se a gente chama de benefício, né? Tem a situação que o aposentado que tem uma doença grave, né? Tem as doenças que são, essa faixa de 6.101, ela é dobrada, ou seja, ela passa a ser 12.200 e pouco. Isso continua, isso não muda. Continuou com base no teto do regime geral e continua a mesma coisa. Então, o servidor aposentado que tiver uma doença grave, ele só vai ter contribuição sobre o que passar de 12.200 e um pouquinho. E aí, anotei 2.202,12. E aproveitar, então, falar também, porque isso anda muito junto com a isenção de imposto de renda. O servidor aposentado também, só vale para aposentado, que tenha uma doença grave, está lá na lei do imposto de rendas, é uma lista grande das doenças que tem lá. Se ele tiver uma daquelas doenças, ele não paga imposto de renda. Aí não é nem que aumenta a faixa isenta, nem nada, não paga zero de imposto de renda. É um processo relativo, a gente espera, né, que ninguém tenha isso, mas a gente sabe que vai acontecer, então a gente fala sobre isso, né? É um processo relativamente simples, a pessoa entra com pedido, normal, um pedido de uma página do formulário simples. Atualmente está sendo enviado por e-mail, né, protocolo. Passa lá na gente manda. Aí a parte mais importante do processo em si, que é a perícia lá na Coordenadoria do Serviço Integrado de Saúde. Vai passar por uma perícia para o médico avaliar, os médicos, né, avaliar se ele enquadra naquela situação que dá direito à isenção ou não. Dando direito à isenção, vai para a presidência, sim, mas, assim, não tem nem como, é um assunto clínico, né? A presidência naturalmente segue a conclusão do médico. Ele, claro, a pessoa, se não concordar, ela pode se manifestar. Aí tem, mas eu particularmente nunca vi chegar numa discussão tão profunda. Assim. Então, aí tem o laudo do tribunal vale, porque o laudo do serviço médico público vale. Aí, a partir de quando que passa a valer a isenção? Aí vai depender da conclusão do quadro médico da pessoa. Se quando ele aposentou, ele já tinha aquela doença, a partir da aposentadoria. Se foi depois, e conseguir identificar ali, vamos supor, agora nós estamos em setembro de 2020. Aí olha e fala, desde junho de 2019 que ela tem essa doença. Vai retroagir a junho de 2019, o que é, no caso do imposto de renda, né?
O que é do exercício, a gente mesmo faz a restituição para a pessoa, o que é de exercício passado, pede na receita, e o mesmo para a contribuição. Só que mesmo a contribuição a gente mesmo faz a reposição toda para a pessoa. Falar do abono de permanência, que primeiro ele está totalmente, continua totalmente, está previsto lá de todo tamanho, no artigo 144, parágrafo 2º do ADCT. Ele está até melhorado, porque eu falo que além todas as regras antes que já tinham direito ao abono de permanência estão expressamente citadas lá, como dando direito, continua dando direito ao abono de permanência. Ele até, como é que fala? Refaz, né, conserta, né, um vácuo que tinha aí, que algumas regras não tinham a previsão expressa do abono. Então, exemplo, o artigo 3º da 47. Há muito tempo o tribunal já vem concedendo, mas como não tem uma previsão expressa, deu uma certa discussão, agora está tudo citado lá expressamente, aí, com uma diferença, que o parágrafo 20, que é o que fala do abono de permanência, da regra geral, antes era assim, o abono de permanência, a pessoa pode aposentar, vai ter o abono de permanência no valor da contribuição, então é uma coisa bem objetiva. Agora, lá fala que pode vir uma lei estabelecer critérios para a concessão do abono, ou seja, pode ser que a pessoa tenha que ter o direito de aposentar e mais alguma coisa que venha a ser prevista em lei. Mas enquanto essa lei não vem, ela ainda não existe, que eu saiba, não tem nem projeto. Enquanto não existe, completou o direito naquelas que previstas, vai ter direito ao abono de permanência, continua a mesma coisa. E como nós falamos, a partir do momento que aumentar o valor da contribuição, ele vai ser financeiramente, né, vai ser mais impactante. Eu não estou falando aqui, né, nem para as pessoas ficarem por causa disso, é que eu falo que o abono de permanência, claro, ele entra na renda da pessoa, mas tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque também, senão a pessoa fica refém do abono, não consegue fazer um planejamento de vida sem se libertar disso. Aí entrando nos efeitos, nós estamos chegando no final já, viu, gente? Prometo. Entrando mais assim, nos efeitos financeiros já, né, o que a pessoa deixa de receber? Decidiu aposentar, aposentou, o que ela deixa de receber? Naturalmente o auxílio alimentação, né, a verba lanche, que a gente chama, o auxílio, é um nome grande, né, o programa de assistência em creche ou instituição educacional, né, que é o apelido aí, o auxílio creche, caso receba, né, na época da aposentadoria deixa de receber, o abono de permanência, né, que nós falamos, ou a isenção, se for pessoa que ainda tem isenção, ela volta a contribuir. Uma coisa que às vezes a pessoa vai fazer planejamentos, que acha de colocar, né, só vê às vezes o que ganha no ano, o terço de férias, não deixa de ter, e se eventualmente, né, na aposentadoria ela ocupar alguma função gratificada, algum cargo, comissão, naturalmente ela é dispensada, aquele cargo deixa de receber. Entrar nas férias prêmio, né, que é um outro assunto que acho que interessa a todo mundo também. Assim, primeiro até falar, as finalidades das férias prêmio de cada um que vocês têm, cada período que vocês têm, tem especificado um por um lá no portal do servidor também. Você entra lá no portal do servidor frequência, férias prêmio, você vai ver o saldo de cada quinquênio que você tem e o que você pode fazer com cada um. Mas o que o pessoal mais pergunta, né, naturalmente, é a conversão em espécie. Conversão em espécie, as férias prêmios adquiridas até 95, a pessoa pode, vender, né, que é o termo mais usado, a pessoa pode vender a qualquer momento. De 96 a 29 de fevereiro de 2004, a fevereiro de 2004, ela pode vender na aposentadoria. Na ativa, só se for para quitar financiamento habitacional do sistema financeiro de habitação. Mas na aposentadoria, só que até fevereiro de 2004. Daí para frente, não é conversível em espécie. Aí eu sei que o pessoal sempre pergunta, né? Mas pode indenizar? Aí é uma discussão gigantesca, discussão dentro dos órgãos, discussão tudo, doutrinário, judiciário. Falar a minha opinião pessoal, né? Eu particularmente sou radicalmente contra. A gente nos processos, eu manifesto o contrário. Claro que a minha palavra não é a última, né? Eu não decido, eu opino, mas é a minha opinião pessoal, assim. Aí as férias regulamentares, que aí o pessoal também é bom ficar de olho para não cair na situação de ter que devolver valor de férias. É até relativamente simples, né? Como que funciona isso? Tem o período aquisitivo e o período concessivo. No caso da iniciativa privada, por exemplo, né? Lá uma coisa nunca coincide com a outra. Vamos supor que a pessoa entrou em setembro, né, na empresa.
ela vai completar um ano de empresa, daí o setembro de 2020, aí sim que começa o período concessivo dela, que é quando ela pode tirar as férias. Já no nosso período concessivo, ele é fixo para todo mundo, que é de 1º de janeiro do ano até 31 de dezembro, é o ano civil, né? O ano calendário ali. Então, o que acontece? Vamos supor que a pessoa entrou no serviço, aí ela vem, então, maio de 2019, então ela entrou em maio de 2019, em maio de 2020, que ela vai completar o período aquisitivo dela. Mas o concessivo já começou em janeiro. Então, qual que é a situação que a pessoa, às vezes, tem que devolver dinheiro? Vamos pegar esse exemplo de maio mesmo, fica simples. Aí chega janeiro, a pessoa usa todos os 25 de férias dela. Os 25 dias de férias, chutando, vai dar lá para o meio de fevereiro, ela aposenta em fevereiro mesmo. Então, ela gozou aquelas férias sem ter completado o período aquisitivo, que ela completaria só em maio. Então, ela vai ter que devolver um pedaço proporcional. Então, as pessoas perguntam, posso tirar férias? A gente olha caso a caso lá na coordenadoria para ver se a pessoa vai ter completado ou não. Mas, independente de completar o período ou não, a gente sempre recomenda que, se possível, não tire as férias regulamentares no ano que você for aposentar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que se você tirar, você tem que devolver, não tendo tirado, você vai receber. Seja, se tiver completado o período aquisitivo, vai receber integral, se não tiver completado, vai receber proporcional. Então, por isso que a gente sempre orienta, se possível, não tirar. Agora, se for necessário tirar, se quiser não tirar, aí fica atento à sua data de aquisição. E, assim, só perguntar para a gente lá, a gente olha e orienta. Isso não dá para falar de cada um aqui, porque tem que ver cada caso mesmo. Cada caso é um caso. Em regra, é quando entrou no tribunal, mas pode ser que a pessoa tenha mais de um cargo, ou pode ser que ela já era do Estado, veio direto de outro órgão. Tem várias coisinhas ali que é bom a gente olhar, é bom perguntar lá e a gente olha. E aí também que causa dúvida às vezes. É assim, mas eu tenho que tirar as férias prêmio antes das regulamentares. As regulamentares da prêmio, né? Desculpa. Na verdade, não. Para quem pode aposentar, essa regra não se aplica. Então, a pessoa pode tirar férias prêmio, às vezes tem férias prêmio recente, quer tirar, e acha que tem que tirar regulamentar antes. Não, pode tirar férias prêmio e tirar regulamentar dela para frente ou não tirar e vai receber como acerto na aposentadoria. E aí também como é feito esse pagamento, né, de férias prêmio, férias regulamentares e alguma outra verba que eventualmente a pessoa tem para receber. A gente faz o cálculo, na hora que vai o processo de aposentadoria em regra já vai com esse valor, mas às vezes a pessoa tem alguma alteração de remuneração, porque adquiriu mais um quinquênio, alguma coisa assim. Se for o caso, a gente refaz, manda para a diretoria de finanças. A diretoria de finanças, junto com a presidente, analisa mês a mês e passa orientação para a gente do que a gente pode pagar e o que não pode. O que a gente tem visto é que nos últimos anos tem uma preocupação muito grande de pagar mesmo. Assim, uma preocupação de falar. Claro que não é uma garantia, né, porque tudo vai depender mês a mês do financeiro. Eu custei para entender, quando eu entrei lá também, né, o que era o orçamentário financeiro. O orçamento, primeiro, você ter espaço no orçamento do tribunal para aquele tipo de despesa. E aí é tudo caixinha e caixinha mesmo. Tem que ser a caixinha dos aposentados lá. Então, beleza, eu tenho. Vamos supor que vai custar, chutando, né, 200 mil. Tem 200 mil, mas aí, a grosso modo, né, também tem que olhar lá na conta do tribunal se tem os 200 mil para pagar. Esse é o que geralmente mais pega. Mas tem tido uma preocupação muito grande nos últimos anos de pagar. Até alguns meses atrás vinha sendo feito parcelado. Tá? Nesse mês, por exemplo, autorizou-se de pagar integral. Então, a gente já variou ao longo do tempo. Veio pagando integral durante muito tempo. Depois suspendeu, pagou nada. Depois também começou-se a pagar integral e veio pagando integral até recentemente, fala até os efeitos da pandemia mesmo. Aí, agora que a gente está recuperando os efeitos da pandemia, a tendência é que volte a ser pago integral. Então, assim, é uma tendência, mas que não dá para garantir. E aí é quando sai o ato de aposentadoria, que entra nessa fila. E aí, o outro assunto, não polêmico também, né, mas que de interesse aqui é a Lei Complementar 173 de 2020, que foi a lei que congelou a concessão de alguns quinquênios, a lei federal mesmo.
dos efeitos, né, ficou conhecida como ajuda aos estados, municípios, né, que assim, trouxe alguns alívios financeiros para os entes, mas colocou algumas restrições também. Então, primeiro que é importante falar, que às vezes o pessoal fica assim, eu estava só esperando. Isso eu tenho quase certeza que eu vi acontecer. Quer dizer, eu vi acontecer, tenho quase certeza que as pessoas vão arrepender em breve. Que é o quê? Saiu a lei, o pessoal fala assim, não, eu estava só esperando a progressão, não vou ter, eu vou aposentar. Só que não esperou nem a gente estudar a lei direito. Porque, por exemplo, uma que não tem dúvida nenhuma que não está afetada são as progressões, o desenvolvimento na carreira. Continua tendo normalmente. Então, assim, quem... Falo de dezembro, porque dezembro geralmente é a data da maioria das pessoas, né? Quem ter progressão em dezembro vai continuar tendo direito. Claro, vai depender se cumprir todos os requisitos, essas coisas. Férias prêmio, mesma coisa, continua tendo. Aí o pessoal sempre pergunta, vale a pena esperar o final da carreira? Independente da lei, né? Assim, em tese é sempre melhor. Quanto mais na frente você tiver na carreira, é sempre melhor do que quem estiver atrás, né? Assim, quem estiver no 85 vai estar sempre melhor do que quem está no 83. Agora, é uma garantia 100% também não. Isso vai depender sempre da lei que vier mexer na carreira. Porque pode vir uma lei, vamos colocar, né, hoje o final do oficial, né, cara, é 85. Pode ser que venha uma lei e estenda até o 100, mas fala que quem está no 85 vai continuar no 85. Então, para essa pessoa, ela não vai até o 100. Mas, historicamente, sempre se aumentou a carreira, se aumentou também. Quem estava no final foi para o final. E nas últimas teve-se o cuidado de todo mundo andar o mesmo tanto. Então, se um andou 3 padrões, o outro vai andar 3. Mas já aconteceu também de quem estava no final da carreira andar mais do que quem estava no meio. Então, aquele negócio, vale a pena? Não é uma garantia que vai valer a pena, mas é sempre bom. Podendo é o melhor. E e o outro é só bem simples mesmo, é que depois que vocês aposentam, é bem prático assim, né? Depois que vocês aposentam, vocês continuam tendo direito ao portal do servidor, a gente está sempre à disposição, e o recadastramento uma vez por ano. No ano que se aposenta não precisa. A partir do segundo ano, no mês do seu aniversário, no mês do seu aniversário, tem que provar que você está vivo. Uai, gente, eu acho que o que eu tinha para falar era mais assim, mais isso, eu não sei se eu abordei todos os pontos que precisava de todo mundo, que todo mundo tem curiosidade. Às vezes tem alguma coisa que não ficou clara, podem me procurar, podem até mandar aí. E mesmo se não ficar claro aqui hoje, a gente está sempre, o tempo todo à disposição. Antes era lá na coordenadoria pelos telefones, agora a gente também no link, no Skype, no Teams, e-mail, o e-mail é pessoal@tce.mg, sempre à disposição aqui no link, no Skype, não só eu, né, a equipe toda, a Ju e a Esther estão aí, acho que o Beto também, mas todo mundo, o pessoal já conhece quem é a nossa equipe, então é só procurar qualquer um, mesmo se não for com aquela pessoa, ela indica quem é, e também o presencial, né, a regra continua sendo não presencial, das pessoas ficarem, mas quem eventualmente estiver lá, a gente está, não só a gente, toda a DGP, né, com atendimento de 10 às 16 também, todos os dias. E aí, tanto presencial quanto telefone agora, porque antes alguns ramais estavam no Siga-me, outros não, agora qualquer que ligar lá vai ter gente nesse horário, e eu também estou sempre à disposição aqui. Espero que não tenha sido muito chato. Eu falo que quando é ao vivo, pelo menos eu estava vendo a cara do pessoal ficando cansado, querendo me matar aqui. Mas espero ter pelo menos abordado grande parte aí. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode desativar o áudio aí. Oi, Leila, tudo bem? É a Carla da Defensoria. Ei, Carla. Bom, tem uma pergunta que acho mais fácil falar do que digitar. Como que vai, naqueles casos em que houver opção pela previdência complementar, acho que é do outro regime, como que fica a contribuição do segurado? Ele vai contribuir no teto do regime geral? Não entendi. Você fala que ele fizer a opção, né, para migrar de regime? Isso. Ela vai ficar limitada ao teto do regime geral, de 6.106, e aí, acima disso, ela pode aderir à Previcom ou não. Aí fica a opção dela. Específico, o
benefício de aposentadoria é a média limitada ao teto do regime geral. Ao teto do regime geral. Ok. E ainda nesse caso, a previdência complementar dele não tem patrocinador? Não, vai ter. Até o 7,5 tem patrocinador. Ah, aí mesmo tem. esse que fizer opção, então... Mesmo esse que fizer a opção. E aí, além disso, vai ter esse que o executivo vai regulamentar em 180 dias aí. Por exemplo, se for igual no federal, além a pessoa, no federal, né? A pessoa recebe a aposentadoria normal, né? Até o teto do regime geral. No caso nosso, a Previcon, né? No deles, esqueci o nome deles. E mais um que eles chamaram de benefício especial, que é uma porcentagem disso que ela contribuiu a mais. Mas isso é o que o executivo vai decidir ainda. Eles têm 180 dias, 6 meses, né? Para regulamentar. Não estava ficando muito claro para mim se para quem quiser opção para migrar, né? Para a Previdência Complementar, como que ficaria? Eu estava entendendo que não teria patrocinador. Ah, não tem também. Aí é igual quem entrou depois. Entendi. Ele vai ter também. Com certeza. Qual o caso, então, que não tem patrocinador? Porque aqui, vou achar aqui o artigo. Sim. Não, por exemplo, é a pessoa que ela não migrar de regime. Por exemplo, eu entrei em 2009, então estou no regime antigo, né? É 11% sobre tudo. Eu posso ir lá na Previcon e me inscrever como facultativo, que eles chamam. Ah, o facultativo não tem patrocinador. Isso. Aí não tem, exatamente. Ah, é nesse caso. Nesse caso, que não brigar de regime, que aí não tem a contrapartida. A opção pelo parágrafo 16 lá do 40, então ele tem patrocinador até 7,5. Tem, isso mesmo. Excelente. Obrigada. Nada. Alguém tem alguma pergunta, gente? Que pode levantar a mãozinha aí, ó. Tem uma mãozinha marcada. Levante a mão que direciona, né, Guilherme, a pessoa. E aparece. Aparece. Eu falo que agora é o novo jeito de matar aulas, é só desligar a câmera. Pior que... Antes era mais difícil. Eu vi a piadinha que tá parecendo mesa de centro espírita. Fulano, você tá aí, fulano, você chegou. Eu perguntei, alguém quer fazer pergunta? Tá todo mundo caladinho? Tem uma mãozinha aí, pode marcar nessa mãozinha. Pode estar todo mundo caladinho, porque essa turma tá toda confortável, porque já pode aposentar, não precisa preocupar com nada. Imagina que não deve poder... Isso mesmo. A maioria tá assim, né, Cláudia? Quem ri por um vale tá aí, ó. Ana Cristina Vieira também não deve poder ainda não, pode? Acho que pode. Eu acabei de adquirir, Leila. Pergunta Guilherme, tanto que eu sofri. Nossa, foi sofrimento. Foi por dias. Foi. Toda semana eu disse, acho que eu vou conseguir. Sacanagem, é muito surpresa. Foi muito. Acho que eu fui a última pessoa antes da publicação da emenda, tá? Ô, gente, então, se vocês não quiserem, só que igual o Guilherme falou, se vocês tiverem alguma dúvida, esse chat do grupo aqui, ele fica disponível na reunião. Então, se vocês quiserem, lembrou de alguma coisa, ou esses contatos que o Guilherme passou aí, né, que são os contatos dele de sempre. Às vezes o Sigma estava dando um problema, gente, que a gente estava com signos nos celulares, mas agora como a gente está vindo todo dia, né? Escala menor, mas a gente está vindo, aí fica mais tranquilo. Obrigada, viu, gente, pela presença, Guilherme. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, agradecer a todo mundo aí, os elogios, todo mundo, obrigado demais. Guilherme, muito obrigada pela oportunidade em participar, viu, gente? Excelente. A equipe aqui também escutou junto comigo, vocês estão de parabéns. Prazer.
Obrigada, Que bom. Guilherme. Obrigado, cara. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Bom descanso para todos. Até a próxima. Roberto, agora não vai ser branca, não, viu? Guilherme, já que eu fui a primeira a entrar, você é a última a sair. É para ver se ninguém fala mal da gente. Isso que eu fui a primeira a entrar. Você é a última. Estou esperando eu sair para pensar. Nossa, mas tremeu demais. Fala nada com nada. Simone, depois eu vou para você aí. Obrigado, pessoal, pela palestra, excelente. Obrigado pela ouvir, Guilherme. Parabéns a você e toda a equipe. Obrigado, vocês. Obrigado por ter ajudado aí, estou fora do par. Muito obrigado. Você fica no time? Fico aí. Ô, Leila, você vai falar mal da gente? Você é obrigada a ficar aqui. Não, só de você. Aqui, valeu. Valeu, muito obrigada. Beijos a todos. Tchau, Mi. Tchau. Tchau, Chino. Tchau. João Manel, passa o link, tá bom? Ô, Simone, você tá dando pra ela. Você quer, Leila? Seu áudio que tá dando. Eco. É porque tá com duas coisas. Dá tempo de fazer uma pergunta aí, Guilherme? Claro. Oi. Aqui o artigo 146 e o artigo 147, todos os dois podem ser com paridade e integralidade? Sim, mas um depende da idade. Deixa eu responder um segundo. O 147 explicou, acho que o 147 vai ser melhor. Isso. Ó, tá dando um eco aí, mas tá dando meu vídeo. É isso, o 147, assim, você completou Verdade. do pedágio. Quem entrou até 2003, integralidade e paridade. O 146, além de completar os requisitos lá, ter entrado até 2003, a mulher tem que ter 60 anos e o homem 65. Para ter integralidade e paridade. Ok, tá certo. Muito obrigado. Foi ótimo. Parabéns aí pela explanação. Obrigado. Abraço a todos aí. Boa tarde. Tchau pra você, gente. Ô, Guilherme, depois eu te ligo. Beleza. Pessoal, então até mais, viu? Tchau a todos. Boa tarde. Parabéns, Gui, você arrasou, viu? Eu procurei o chat para escrever aqui. Eu procurei o chat, mas não achei o lugar de escrever. Parabéns, viu? Tchau, gente. Prazer. Obrigado. Tchau.